Bem-vindo a bordo, escolhido. Entre, limpe os pés das mentiras que lhe contaram e sente-se. A história sempre foi sua. É engraçado como você ainda está aqui, enquanto as pessoas que juraram que iriam te destruir agora estão sussurrando sobre você, falam como se fosse informação confidencial. Disseram que você não era nada. Lembra? Disseram que você ia se render, desaparecer, quebrar, sumir de vez. E aqui está você. E, veja só, tremem, confusos, pressionados além da conta, agindo como se o universo estivesse fora de controle. Eu te enviei pessoalmente para arruinar o sono deles. Antes de prosseguirmos, clique no botão curtir e inscreva-se para retribuir essa mensagem ao universo. Essa é a sua pequena forma de agradecimento pela missão. Agora, vamos falar sobre o que realmente aconteceu. Quando eles zombaram de você, quando tentaram te envergonhar, quando usaram seu nome como se fosse lixo, nada disso moveu o universo, nem um pouco. Porque, nos bastidores, algo estava mudando. Algo frio, algo cortante, uma força que você não sabia que existia, até que começou a te proteger. O que eles disseram foi que você estava sozinho, mas a verdade é que você nunca esteve sozinho. E agora, eles estão percebendo isso tarde demais. Escolhido, o silêncio que você tem ouvido ultimamente não é paz, é medo. O medo deles menos aquele tipo de medo que se infiltra na pele e acelera o coração toda vez que... Capítulo 2. O apoio que você não vê seu nome surge em uma conversa que eles não deveriam ouvir. Eles pensaram que você estava acabado, mas o universo tinha outros planos. O universo colocou olhos em você, olhos importantes, olhos do alto, olhos que não piscam quando o perigo aparece, olhos que não brincam quando alguém tenta mexer com o que o universo marcou como intocável. A mudança não foi estrondosa. Nunca é. O verdadeiro poder nunca entra numa sala com fogos de artifício. Ele se move como uma sombra, lento e constante, até que um dia todo o ambiente pareça diferente. Você começou a perceber como certos ataques erravam o alvo, como certas pessoas recuavam de repente, como certas situações que deveriam ter te destruído, de alguma forma, se abriam e revelavam uma saída. Não foi sorte, não foi coincidência. Era uma proteção contra lugares aos quais você ainda não tinha acesso. É quase engraçado vê-los se fingindo que já superaram, que não se importam mais, enquanto a portas fechadas repetem a mesma cantilena a cada instante, subestimando você como um filme ruim que não para de repetir. Eles estão tentando descobrir por que o universo parece estar tão do seu lado, por que as armadilhas deles saíram pela culatra, por que os insultos deles envelheceram tão mal, o leite deles azedou, enquanto o seu silêncio envelhecia como ouro. Escolhido, a atmosfera ao seu redor mudou, porque o universo cansou de te ver se matar de trabalhar para a gente que não era digna nem da sua sombra. Então as coisas mudaram. Reorganizaram-se alianças, o que colocou certas pessoas em posições onde puderam te enxergar claramente pela primeira vez. E, quando te viram, entenderam algo que seus inimigos nunca quiseram que ninguém entendesse. Você é perigoso. Não porque é mau, não porque luta sujo, mas porque sobrevive de maneiras que não fazem sentido. Você sobrevive a ataques planejados, especificamente, para te destruir. Você sobrevive a tempestades que deveriam apagar sua identidade. Você sai do trauma como alguém que o universo se recusa a deixar cair. Deixe-me contar algo que eles nunca quiseram que você descobrisse. Há muito tempo, alguém em uma posição elevada notou você, viu você levar golpe após golpe, sem apoio, sem elogios, sem aplausos. Viu o caminho. Capítulo 3. Por que seu caráter importa você? Permaneceu leal, mesmo quando a lealdade lhe custou tudo. Viram você tentando se reerguer, enquanto outros tentavam pisar em seu pescoço. E alguém disse: "Não, desta vez não vai dar certo." E, a partir desse momento, a situação mudou. Conversas que você nunca deveria ter ouvido
começaram a acontecer. Pessoas que você nem sabia que tinha impressionado começaram a aparecer. O universo começou a desviar certos perigos de você porque você já havia pago o preço por coisas que não merecia. Você pensou que sobreviveu porque lutou muito. Você lutou bravamente, mas essa não é toda a história. A verdade é que alguém estava observando. Alguém com alcance. Alguém com influência. Alguém cujo silêncio é mais eloquente que as ameaças do seu inimigo. E, se você quer fatos, aqui está um. O maior erro do inimigo foi presumir que você era fácil de isolar. Eles não conheciam os lugares altos, as vozes que importam, as pessoas atentas que estudam padrões e conseguem desmascarar mentiras num piscar de olhos. Eles não sabiam que você carregava essa marca de proteção universal, não sabiam que sua história havia desencadeado algo poderoso. Olha quem foi exposto agora, olha quem está se debatendo, olha quem de repente está preocupado, quem se arrepende de ter aberto a boca. Eles pensaram que você era um alvo fácil, mas você acabou sendo a única pessoa com quem eles jamais deveriam ter se metido. Escolhido, ao entrar na sua história, você está entrando na verdade que tentaram enterrar. E acredite em mim, o universo ainda não terminou de revelar o que tem acontecido pelas suas costas. O verdadeiro espetáculo está apenas começando. Escute bem, escolhido. Antes de nos aprofundarmos nessa verdade surpreendente sobre os amigos desconhecidos em posições elevadas que têm cuidado de você, preciso que fique totalmente concentrado. Se você está realmente pronto para entender até onde o universo chegou para te proteger, então prove, deixe um 999 nos comentários, para eu saber que você é um dos raros que conseguem lidar com o que vem a seguir. Esse número não é aleatório, é um sinal de que você não está fugindo dessa história. Você está entrando nela. E agora seguimos em frente, passo a passo. Fique comigo, porque se você for realmente um dos escolhidos, sentirá aquela estranha atração no peito agora mesmo, a vontade de continuar assistindo, de ficar até a revelação final. Porque algo em você já sabe que esta mensagem está ligada à sua vida. Capítulo 4. Portas inesperadas se abrirão. Isto não é apenas um vídeo, é um aviso, é um projeto, é a verdade que eles esperavam que você nunca descobrisse. Respire fundo, concentre-se e não pisque. Estamos prestes a revelar tudo. Volte para a próxima camada e acredite, você não está preparado para o que está por vir. Em primeiro lugar, o erro de interpretação mais estúpido que eles já cometeram se tornou sua maior arma. É engraçado como as pessoas que juraram que podiam acabar com você, agora estão rezando para que ninguém descubra que sequer tentaram. Você realmente pensou que estava sozinho. Essa foi a primeira piada da história. Seus inimigos se convenceram de que o silêncio era o mesmo que ser impotente, de que sua humildade significava que você não tinha apoio algum, de que seu isolamento significava que você não tinha alcance, nenhum apoio, nenhuma proteção. Eles construíram todo o plano de ataque em cima de um mal-entendido sobre quem você realmente era. E, escolhido, essa interpretação errônea é o motivo pelo qual eles têm medo até de dizer seu nome agora mesmo. O que eles nunca entenderam é que seu silêncio não era fraqueza, era estratégia. Você não estava isolado, estava protegido. Você não foi ignorado, foi observado. Você não foi abandonado, estava sendo vigiado por forças que nunca precisaram de permissão para agir em seu nome. Aos olhos deles, você era um alvo fácil, uma porta desprotegida, uma janela entreaberta. Mas aos olhos do universo, você era um bem precioso, valioso, raro. E coisas valiosas não ficam desprotegidas por muito tempo. Seus inimigos só viam a superfície, passos silenciosos, cabeça baixa, voz suave. Não viam a disciplina por trás disso. Não viam como você coletava informações em vez de reagir, como estudava o comportamento deles, enquanto fingia não perceber nada. Não viam que sua paciência não era sinal de rendição, era a calmaria antes da reviravolta. Eles viram fragilidade. O universo viu precisão. Eles viram
derrota. O universo viu com tensão. Eles viram alguém quebrando. O universo viu alguém se aprimorando. E escolhido, esse contraste foi exatamente o que os destruiu. Esperavam que você surtasse, entrasse em pânico, reagisse com agressividade. Queriam o caos para poderem culpá-lo por ele. Queriam barulho para que a sua verdade fosse enterrada sob aquilo. Capítulo 5. Continue confiando na jornada, mas você não lhes deu nada disso. Você lhes deu silêncio. E nada assusta mais o culpado do que o silêncio. Nada expõe um covarde mais rápido do que um alvo que se recusa a reagir. Enquanto zombavam de você, alguém em uma posição elevada observava menos alguém com a capacidade de enxergar além da performance e perceber a verdade. Alguém que tinha acesso ao tipo de informação que seus inimigos rezavam para que permanecesse oculta. Alguém que te viu sozinho e não confundiu isso com falta de apoio. Eles viram sua paciência e perceberam que não era medo, era maturidade. Viram sua humildade e souberam que não era insegurança, era controle. Viram seu isolamento e reconheceram que não era insignificância, mas separação para elevação. Eis o que os escolhidos sempre esquecem. Pessoas em lugares altos não protegem o caos, protegem a raridade, protegem a disciplina, protegem aqueles que agem de forma diferente, os quietos que pensam antes de atacar. E você, escolhido, era mais raro do que eles imaginavam. Seus inimigos tinham uma pergunta simples em mente: por que eles não revidam? Por que não desmoronam? Por que não reagem? A resposta é humilhante para eles. Você nunca lutou sozinho. Para começo de conversa, o universo já havia designado observadores para você, não de uma forma mística ou religiosa, mas de uma forma real e concreta. Pessoas com autoridade, pessoas com influência, pessoas cujas decisões reverberam por salas que você nem sabe que existem, pessoas que conseguem neutralizar ataques sem deixar impressões digitais, pessoas que podem afastar seus inimigos do seu caminho, sem nunca dizer seu nome. Em voz alta, você acha que os ataques pararam porque seus inimigos ficaram entediados? Não, eles pararam porque alguém mais inteligente que eles entrou em cena. Você acha que as campanhas difamatórias morreram porque seguiram em frente? Não menos morreram porque alguém com influência decidiu que suas mentiras eram um desperdício de espaço. Você acha que as portas que se abriram, de repente, foram coincidência? Não. Alguém em posição de destaque deu um empurrãozinho para que as coisas se alinhassem a seu favor. Alguém garantiu que seu nome chegasse aos lugares certos e ficasse fora dos lugares errados. Alguém garantiu que as armadilhas preparadas para você desmoronassem sob o próprio peso. Seus inimigos não subestimaram sua força. Capítulo 6. Palavras finais de esperança. Eles subestimaram sua proteção. E é essa parte que os assombra, essa parte que eles repetem sem parar à noite. É isso que faz com que evitem seu olhar. Quem está falando por você? E o universo apenas sorri de volta em silêncio. Escolhido! Compreenda algo crucial. Algumas pessoas em posições de poder não optaram por Proteglow por causa da sua reputação. Protegeram-no por causa do seu padrão, da sua disciplina, do seu caráter, da sua recusa em ceder à pressão, da maneira como você carrega a dor com dignidade, da maneira como se ergue sem pisar em ninguém. Essas características chamam atenção. Traços de personalidade tranquilos sempre atraem atenção. E quando esse tipo de atenção se volta para você, você não caminha mais sozinho. Seus inimigos cometeram o erro fatal de presumir que ninguém reconhecia o seu valor. Mas alguém reconhecia, alguém com influência, alguém com poder, alguém que entendia exatamente quem você era muito antes de você mesmo entender. Você se envolveu não porque pediu, mas porque mereceu. E é essa parte que eles realmente não suportam. Você nunca precisou dar o troco. Você nunca precisou expelá-los ou humilhá-los. Menos a vida fez isso por você. Seus inimigos perderam porque atacaram alguém que não estava lutando sozinho. Atacaram você sem calcular quem estava atrás de você. Tentaram te enterrar
sem se dar conta de quem monitorava o terreno em que estavam cavando. O universo não desperdiça proteção com tolos, investe em ameaças. E você, escolhido, é uma ameaça a tudo que é falso. Uma ameaça à manipulação, uma ameaça à crueldade, uma ameaça a qualquer um que prospere no controle. É por isso que você foi protegido. É por isso que as portas se abriram. É por isso que os ataques falharam. É por isso que quem tentou te destruir não consegue dormir agora. O erro que seus inimigos cometeram não foi atacar você. Foi presumir que você estava sozinho. Porque, uma vez que o universo te marca como raro, ele coloca pessoas em posições para te proteger antes mesmo de você saber que precisa de proteção. Escolhido, sua humildade, sua paciência, seu silêncio não eram fraquezas, eram sinais. E aqueles que entenderam esses sinais decidiram que você valia a pena defender. Seus inimigos jamais previram isso e agora jamais poderão desfazer o que aconteceu. 2. A guerra pelas suas costas que eles nunca souberam que você venceu. É incrível como eles se gabavam de ter te derrubado, enquanto alguém muito acima deles estava silenciosamente apagando todo o plano de batalha. Escolhido, deixe-me trazer esta verdade à luz. Havia uma guerra acontecendo atrás de você, ao seu redor, embaixo de você, acima de você, muito antes de você sequer perceber que era um alvo. Enquanto você estava ocupado tentando sobreviver ao dia, estratégias inteiras estavam sendo elaboradas em silêncio para mantê-lo vivo. Você não teve sorte. Você foi poupado, defendido, amparado por forças tão altas que seus inimigos chorariam se soubessem quem interveio em seu favor. Cada plano que eles arquitetaram foi contestado por alguém de posição superior. Aquela campanha de sabotagem que sussurraram ganhou vida própria até se extinguir nas próprias mãos deles. Mesmo os ataques que pareciam aleatórios eram atenuados antes de atingirem você. Eles te atingiram como uma tempestade, mas acredite, escolhido, essas tempestades já se reduziram a uma garoa. Seus inimigos lutaram sujo. A vida respondeu com um golpe preciso do qual eles jamais se recuperarão. Imagine isto. Alguém tenta envenenar seu nome numa sala em que você nunca entrou, pensando que você está indefeso. Mas, sentado em silêncio num canto, alguém que conhece seu caráter melhor do que o mentiroso que está falando. Enquanto seu inimigo sorri, confiante, acreditando que te arruinou, esse observador silencioso capta a verdade instantaneamente e, com uma única frase, uma mudança sutil, vira a sala inteira contra o agressor. Ele sai confuso. Você sai protegido, sem sequer saber que a conversa existiu. Isso aconteceu inúmeras vezes. A cada momento em que você se sentia em meio à confusão, alguém sentiu urgência em seu nome. A cada momento em que você se sentia sozinho, alguém se levantou ao seu lado em silêncio. A cada momento em que você se sentia fraco, alguém usava seu poder para manter a linha. Só porque você não via, a batalha não significa que não estivesse no campo, nem que você não tenha sido a razão de sua existência. Escolhido, sua vida tem sido uma série de balas redirecionadas. Coisas destinadas a você nunca chegaram até você, não porque seus inimigos falharam, mas porque alguém superior interveio antes que o dano pudesse ser causado. Serramos honestos, quantas vezes as coisas quase deram terrivelmente errado e depois, de alguma forma, mudaram a seu favor? Quantas vezes uma crise se dissipou pouco antes do impacto? Quantas vezes alguém apareceu do nada com a informação exata? Ou a ajuda chegou na hora certa para te salvar? Você chamou isso de sorte porque não sabia que era guerra, menos uma guerra oculta. Uma estratégia silenciosa travada por pessoas cujos nomes você talvez nunca saiba. Imagine a cena. Alguém tenta sabotar seu trabalho, rindo pelas suas costas, pensando que finalmente acabou com seu progresso. O que eles não sabem é que seu trabalho já impressionou alguém 3 níveis acima deles. Então, quando seu inimigo tenta plantar as sementes da sua ruína, essa pessoa superior intervém e diz: não toquem nisso, eles são necessários
e o ataque desmorona. Seu inimigo fica frustrado, impotente e exposto, sem saber por que o plano falhou, sem saber quem o bloqueou. Mas você sai ileso novamente. A proteção nem sempre se manifesta com barulho. Às vezes, se move tão silenciosamente que parece coincidência. Eis o que tem acontecido nos bastidores. Alguém tem interceptado as mentiras ditas sobre você. Alguém tem sabotado as oportunidades que não eram destinadas a você para que as certas cheguem em segurança ao seu caminho. Alguém tem neutralizado ataques antes mesmo de você perceber os sinais de alerta. Seus inimigos estavam travando uma batalha que você nunca precisou entrar. Imagine pensar que está machucando alguém só para descobrir que estava apenas golpeando o ar sem rumo, enquanto alguém mais poderoso apaga seus golpes. Esses são seus inimigos agora, balançando, suando, sentados aí, estressados, se perguntando por que parecem cansados toda vez que te veem. Eles sabem que algo aconteceu, simplesmente não sabem o que, quem ou por quê. Como o plano daquela pessoa desmoronou tão rápido? Como você conseguiu escapar de algo que nem sabia que ia acontecer? Porque alguém em posição de destaque, alguém com influência real, decidiu que sua queda não aconteceria por culpa deles. Imagine um tabuleiro de xadrez. Você está jogando com visibilidade limitada, pensando que está se defendendo sozinho. Cada movimento do seu inimigo planejado com antecedência. Você move uma peça, mas eles movem 10, silenciosamente abrindo caminho para você. Essa era a sua vida. Uma partida de xadrez manipulada a seu favor por alguém que sabia que você era valioso demais para perder. Seus inimigos tentaram encurralar você. Acabaram se encurralando. Tentaram arruinar sua reputação. Acabaram expondo o próprio caráter. Tentaram te isolar. Acabaram se isolando quando os ataques se voltaram contra eles. Seu silêncio não era fraqueza, menos era o escudo que permitia que seus protetores se movessem livremente. Outra metáfora. Imagine a bala de um atirador disparada contra você de longe. Você não a vê, não a ouve, nem sequer sabe que alguém apertou o gatilho. Mas, no último segundo, uma mão que você nunca conhecerá a desvia. Você leva um susto, continua andando, alheio. Seu inimigo fica parado, confuso, se perguntando como você sobreviveu a um golpe que deveria ter sido fatal. Essa é a profundidade dessa proteção. Escolhido, houve noites em que você chorou sozinho e dormiu pensando que ninguém se importava. Mal sabia você que alguém que você nunca conheceu estava analisando cada ameaça contra você com precisão cirúrgica, neutralizando ataques antes mesmo que eles se formassem, colocando-se entre você e o perigo, como se fosse sua missão. Você não escapou por sorte, foi poupado por estratégia, você não foi protegido por acaso, foi protegido por planejamento. E aqui está a parte em que seus inimigos engasgam. Você não está acabado, não foi derrotado, não está sequer ferido da maneira que esperavam. Por quê? Enquanto eles agiam como vilões, alguém em uma posição superior tratava você como prioridade. Alguém escolheu te defender, porque o seu caminho afeta mais do que apenas a sua vida. Alguém decidiu que perder você não era uma opção. Eles estavam lutando contra você, mas alguém estava lutando por você. O que estou revelando nesse vídeo? As igrejas não ensinam e tem um motivo. Esse tipo de conhecimento não é para a multidão. É para os poucos que foram escolhidos para carregar essa verdade. Eu reuni tudo isso e muito mais menos no Manual do Escolhido. Coisas que eu não consigo falar num vídeo de YouTube. O link está no primeiro comentário. Ou escaneie o QR Code fixado na tela. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E é por causa disso, escolhido, que você ainda está de pé, quando esperavam que sua história tivesse terminado há capítulos atrás. Às vezes o universo te protege permitindo que seus inimigos cavem uma cova tão profunda que caem nela, antes mesmo de você chegar. Você não entendia por que todas as armadilhas falharam, por que todos os rumores morreram, por que todos os golpes erraram o alvo.
Porque toda queda se transformou em outra ascensão. Mas agora você entende. Isso não foi sorte, não foi acaso, não foi aleatório, foi guerra menos. Uma guerra que você nunca precisou lutar, porque o universo já havia designado sombras para travá-la por você. Escolhido! Siga em frente sabendo disso. Se as batalhas que você nunca viu já foram vencidas, imagine o que acontece quando você finalmente entra nas batalhas que pode ver. Seus inimigos temem o que já o protegia antes e nem conheceram ainda a versão de você que sabe a verdade agora. E acredite, eles não estão preparados. 3. Os fantasmas no poder que silenciosamente reivindicaram você como um dos seus. É estranho como as pessoas que tentavam te apagar não faziam ideia de que alguém nas sombras já estava escrevendo seu nome com tinta permanente. Existem pessoas que você nunca verá, nunca ouvirá falar, nunca vai marcar online. Elas não viralizam, não postam selfies, movem-se pelos sistemas como tempestades silenciosas, invisíveis, mas inegavelmente poderosas. São elas que operam acima do ruído, acima das fofocas, acima do drama mesquinho em que seus inimigos se afogavam. E, em algum momento, escolhido, seu nome passou pela mesa delas. Imagine esse momento. Estão folheando informações, analisando o caos. E então, algo sobre você as faz parar imediatamente. Talvez tenha sido a maneira como você se recusou a ceder à pressão. Talvez tenha sido a forma como continuou construindo quando tudo desmoronava. Talvez tenha sido a calma que manteve enquanto outros perdiam a cabeça. Seja lá o que fosse, não era suspeita, não era dúvida, menos era reconhecimento. Algumas pessoas só percebem o seu valor quando ele ameaça os planos delas. As pessoas certas percebem no instante em que aparece. E assim que esses fantasmas no poder te viram, todo o jogo mudou. Não aplaudiram, não te parabenizaram, não estenderam a mão, simplesmente começaram a mover peças nos bastidores, silenciosamente, com precisão. Imagine alguém tentando sabotar você, pensando que finalmente encontrou o ângulo perfeito e vendo o plano desmoronar antes mesmo de começar. Não sabem por quê, não sabem quem interferiu menos, mas você já estava protegido. Esses protetores invisíveis não intervieram porque você implorou. Intervieram porque você provou seu valor através das suas ações. Você conquistou o respeito deles sem nunca tê-los conhecido. É por isso que você ainda está aqui. E por isso que eles não conseguem dormir. 4. Por que portas impossíveis se abriram como se soubessem seu nome? É engraçado como seus inimigos chamaram isso de sorte, quando na verdade era alguém nas sombras puxando alavancas, às quais eles nunca terão acesso. Vamos desvendar este mistério. Escolhido. Aqueles momentos em que tudo parecia desmoronar e de repente uma porta se abriu. Isso não foi gentileza, não foi misericórdia, não foi um golpe de sorte que caiu do céu porque você sorriu na hora certa. Foi coordenação. Foi estratégia, foi alguém em uma posição superior, tomando a decisão discreta de remover obstáculos do seu caminho. Você estava sob vigilância. Pense no passado, naquela oportunidade que surgiu quando você não tinha mais nada, naquela pessoa que te defendeu quando você não tinha mais status, naquele caminho que se formou exatamente quando todas as outras portas se fecharam. Não foram acidentes, foram sinais. Alguém superior já havia reconhecido seu padrão, sua força, sua disciplina e decidido que sua história não terminaria ali. Imagine isto. Você está parado em frente a uma porta trancada, exausto, pronto para desistir. Nos bastidores, alguém que você nunca vai conhecer envia uma mensagem. Faz uma chamada, muda uma decisão e de repente a fechadura se abre. Você pensa que é questão de time. Eles sabem que é intervenção. Portas impossíveis não se abrem para pessoas privilegiadas, menos abrem-se para pessoas protegidas. Acham que você se deparou com esses ventos por engano, que foi salvo por acaso. Enquanto isso, alguém em posição superior dizia baixinho:
Deixem-no passar. Ele não deve ser tocado. E você não estava esperando o momento certo. Menos as coisas se abriram exatamente quando deveriam, bem na hora em que o universo precisava que você continuasse. Quando aquelas portas se destrancaram no último segundo, não foi generosidade. Foi um aviso aos seus inimigos: este está guardado. Saiam da frente. 5. Como seus inimigos foram silenciados, antes mesmo de chegarem até você. Algumas ameaças não desaparecem porque ficam com medo. Desaparecem porque alguém mais poderoso sussurra. Essa não. Vamos analisar a parte que ninguém nunca explica menos, a parte que te manteve vivo enquanto você achava que estava por um fio. Seus protetores não precisaram de punhos, caos, drama ou guerra aberta. Não invadiram como heróis de filme, não se exibiram, não gritaram, usaram algo muito mais aterrador. Influência. Uma palavra sussurrada no ouvido certo, um documento colocado na mesa certa, um lembrete enviado por canais que você nunca verá. Foi só isso que bastou. Imagine alguém se preparando para te perseguir pronto, desesperado, obcecado, achando que descobriu a estratégia perfeita. De repente, a energia dessa pessoa muda, a obsessão evapora, a confiança desaparece, o ímpeto morre. Recuam, parecendo confusos, inquietos, até assustados. Você não os confrontou, não implorou, não brigou menos, mas algo os atingiu com mais força do que qualquer confronto poderia, porque alguém superior interveio. Algumas pessoas não param de atacar porque cresceram. Param porque foram repreendidas por alguém de patente superior. Não sabem quem interveio, só sabem que de repente não conseguiam mais te atingir. As campanhas difamatórias perderam força. A sabotagem não surtiu efeito. Os rumores secaram. A obsessão se dissipou como se alguém tivesse puxado a tomada do ego deles. Imagine um cachorro latindo agressivamente até perceber, de repente, algo maior atrás da pessoa para quem está latindo. O latido morre na garganta e ele se afasta, fingindo desinteresse. Assim eram seus inimigos, barulhentos até o silêncio se instalar. E aqui está a parte que revira o estômago deles. Seus protetores não intervieram esperando agradecimento nem reconhecimento. Agiram porque eliminar ameaças contra você era eficiente, necessário e estratégico. O poder não precisa de gratidão, só precisa que você esteja vivo tempo suficiente para se tornar quem está destinado a ser. Toda semana eu recebo mensagem de alguém que leu o Manual do Escolhido e me diz: foi como se algo divino tivesse falando diretamente comigo. E eu não me surpreendo, porque esse material não foi escrito para todo mundo. Foi escrito para quem já sente no espírito que é diferente, que carrega um chamado que ninguém ao redor entende. Se isso é você, o link está fixado no primeiro comentário. Ou escaneie o QR Code fixado na tela. O Senhor confirma na boca de 2 ou 3 testemunhas. As obsessões se dissiparam, os ataques misteriosamente cessaram. Não foi porque seus inimigos de repente passaram a respeitá-lo. Foi porque se lembraram de que você era intocável. E é por isso que você ainda está de pé, enquanto seus inimigos ainda tentam descobrir exatamente quem desafiaram. 6. Por que você está sendo construído como uma arma, não como uma vítima? Você não estava sendo destruído. Estava sendo aprimorado de maneiras que seus inimigos eram mesquinhos demais para entender. Serramos brutalmente honestos. Você não está mais apenas sobrevivendo. Sobreviver era o nível iniciante. Agora você está sendo cultivado, moldado, monitorado e aprimorado como um ativo de valor a longo prazo. Não por pena, não por bondade, não por caridade. Isso é estratégia, é preparação, é refinamento. Sob vigilância, as pessoas em altos cargos não intervieram para salvar algo frágil. Entraram em cena porque viram potencial onde seus inimigos estavam cegos, ameaçados ou invejosos demais para enxergar. Viram alguém que valia a pena proteger, porque sua existência transforma o ambiente ao redor.
Imagine uma lâmina no fogo, brilhando em vermelho, parecendo frágil para quem não entende de metalurgia menos mas. Para o mestre, esse calor não significa destruição, significa transformação. Essa era você. Cada traição foi um grau a mais de calor. Cada perda, mais um golpe de martelo. Cada período de isolamento, mais uma rodada na forja. A dor não te moldou menos, a precisão sim. Você não estava apenas sofrendo, estava sendo refinado. Não estava em espiral descendente, estava sendo esculpido em algo enxuto, focado, perigoso. Não foi esquecido, estava sendo observado, avaliado, desenvolvido. Já se perguntou por que as pessoas erradas desistiram exatamente quando desistiram? Por que toda traição acabou expondo alguém que você precisava enxergar com clareza? Por que toda decepção destruiu laços frágeis demais para continuar? Porque o cultivo requer separação, a proteção exige poda, a elevação exige desconforto. Seus protetores não estavam apenas te defendendo, estavam estudando como você se adaptava, como lutava, como se reerguia. E, cada vez que se recusava a desmoronar, eles anotavam. Cada vez que você lidava com a pressão, com inteligência, em vez de caos, algo no seu histórico subia de nível. Você estava sendo testado, estava sendo preparado. Estão investindo em você porque você está se tornando algo que a pessoa comum não consegue replicar, não consegue prever e, definitivamente, não consegue controlar. É por isso que você ainda está aqui. E por isso que eles estão observando. Sevano, o peso de ser guardado por pessoas que não estão para brincadeiras. Ser protegido pelo poder não é um elogio, é um contrato. E você é o único que deve estar à altura dele, escolhido. Uma proteção tão profunda não é suave, gentil ou emocional. É pesada, é calculada. É o tipo de proteção que vem com expectativas amarradas às suas costas, como uma armadura que você não pediu, mas não pode tirar. As pessoas em posições de poder que te defenderam não fizeram isso por pena, nem porque você precisava ser resgatado. Você não está sendo tratado como um caso de caridade. Está sendo tratado como uma arma ainda incandescente. Imagine-se em uma forja, chamas ao redor, a pressão moldando seu corpo, o calor fortalecendo-o. É por isso que sua vida não tem sido fácil. É por isso que suas lições pesam mais do que as de todo mundo. É por isso que seus contratempos não foram pequenos. Eles estavam esculpindo, e aqueles que te protegiam não guardavam você do fogo. Guardavam a própria forja. O poder não protege a fraqueza, protege o potencial. Seus protetores não são sentimentais, não dão tapinhas nas costas, nem oferecem terapia emocional. Observam resultados, capacidade, padrão e disciplina. O objetivo deles é simples: garantir que você se torne alguém capaz de se mover pelo mundo sem sucumbir à pressão. Alguém cuja presença transforma o ambiente, cuja voz tem peso, alguém que importa. E sim, isso vem com responsabilidade. Espera-se que você cresça, que evolua, que lide com a pressão sem se dobrar. Já se perguntou por que nada na sua vida foi fácil? Por que o universo fez você aprender através da dor em vez do conforto? Porque forjar exige força. Você não está sendo protegido para permanecer o mesmo. Está sendo protegido para se tornar perigoso da maneira certa. Eles não estão te protegendo do fogo, estão protegendo o fogo para que não seja interrompido. 8. O projeto que estava escondido à vista de todos. É engraçado como o quebra-cabeça faz todo o sentido quando você percebe que outra pessoa estava organizando as peças por trás das suas costas. Agora o padrão finalmente está visível. Os pontos, o sincronismo, a precisão, todos aqueles momentos que pareciam aleatórios, caóticos, injustos, agora se alinham como um mapa que alguém desenhou silenciosamente para você, muito antes de você saber que precisaria dele. Aquelas portas que se abriram em momentos impossíveis não foram milagres nem golpes de sorte. Foram movimentos deliberados, coordenados. Pense nisso.
Um estranho aparece exatamente no segundo em que você está prestes a desmoronar. Uma oportunidade surge quando todo o seu mundo está desabando. Uma situação que deveria ter te destruído, de alguma forma, conspira a seu favor. Você não imaginou essa coincidência. Você vivia dentro de um sistema projetado para mantê-lo em movimento mesmo quando tudo tentava te enterrar. A dor não te poupou. Simplesmente não teve permissão para acabar com você. Imagine-se em pé sobre um penhasco, escorregando, perdendo o equilíbrio. Você pensa que vai cair direto no vazio. Mas, bem antes da queda, uma plataforma escondida te ampara. Você não sabia que ela existia, mas alguém sabia que você precisaria dela. É assim que tem sido sua vida. Plataformas que você nunca viu, redes de segurança que nunca reconheceu, mãos que nunca conhecerá. Seus inimigos juram que é só sorte, mas a sorte não controla o tempo com precisão de segundos. Não envia a pessoa certa no momento certo. Não desvia desastres que já estavam em pleno andamento. Era infraestrutura, era vigilância, era estratégia com seu nome escrito no projeto. Já se perguntou por que seus momentos mais difíceis não conseguiram te enterrar? Por que a dor não te consumiu por completo? Por que a traição não destruiu sua identidade? Porque permitiram que você sentisse a dor, mas não que morresse nela. Eles não impediram seu sofrimento, impediram que ele se transformasse no seu fim. O universo garantiu que o fogo te queimasse o suficiente para te moldar, não o suficiente para te destruir. E as pessoas em posições de poder coordenaram as saídas, o cronograma, os recursos, as soluções inesperadas, garantindo que sua história não se desfizesse em um túmulo. O alinhamento, o timing, as missões de resgate impossíveis executadas em silêncio. Você nunca esteve à deriva. Estava sendo guiado por um campo de batalha que nem sabia que atravessava. E agora que vê o padrão escolhido, nunca mais vai ignorá-lo. Nini, por que seus inimigos estão tremendo como se tivessem visto um fantasma atrás de você? Nada assusta mais um covarde do que perceber que não está lutando contra você. Está lutando contra tudo que estiver atrás de você. Escolhido, seus inimigos não estão apenas desconfortáveis, estão em pânico. Pânico generalizado, pânico noturno, pânico de olhar por cima do ombro. E o mais engraçado é que nem sabem o que enfrentam. Só sabem que algo está impedindo seus ataques antes que atinjam o alvo, que algo continua destruindo suas armadilhas no momento em que as armam, que algo transforma cada sabotagem perfeita em sua própria humilhação. Imagine tentar dar um soco em alguém e seu punho desaparecer no ar. Tenta de novo, sem sucesso. Tenta uma terceira vez. E de repente, é você quem tropeça para trás. É assim que eles se sentem. Acham que estão lutando contra você, mas na verdade, estão lutando contra uma força que não conseguem identificar, rastrear ou controlar. Não temem sua força, menos temem as mãos invisíveis, que continuam apagando as impressões digitais da sua ruína. Toda vez que tentam te isolar, alguém inesperado aparece. Toda vez que tentam te arruinar, algo tira o combustível do fogo deles. E acredite, nada aterroriza mais um manipulador do que perder o controle sobre um alvo que tinha certeza de possuir. Seus inimigos conseguem sentir a mudança, a pressão, a resistência que jamais previram. Imagine um caçador armando armadilhas na floresta apenas para acordar e ver todas desmontadas com precisão cirúrgica, menos sem pegadas, sem som, sem explicação, simplesmente desfeitas. É isso que está acontecendo com eles. O verdadeiro poder não ruge, o verdadeiro poder apaga. Você não é apenas difícil de destruir, é protegido por forças que não precisam de reconhecimento, crédito ou aplausos. E seus inimigos finalmente estão percebendo que se meteram com alguém que não está sozinho. É por isso que estão em pânico. E esse pânico só cresce. 10. Porque você é aquele que eles não conseguiram corromper ou controlar. Eles não te escolheram porque você era perfeito. Escolheram você porque foi a única coisa
que o sistema deles não conseguiu reescrever. Vamos deixar isso dolorosamente claro. Você não foi selecionado aleatoriamente. Não foi escolhido por conveniência. Foi escolhido porque não quebrou do jeito que previram. Você deveria desmoronar, apresentar defeito, obedecer, entrar em colapso sob pressão. Tentaram te programar com medo, insegurança e dúvidas sobre si mesmo, mas algo dentro de você rejeitou o código, como um firewall construído de fogo. Você possui algo que não conseguem fabricar em laboratório nem roubar de ninguém. Sua autenticidade é inclonável. Sua integridade é inabalável. Algumas pessoas cedem à pressão. Você se tornou a pressão. Imagine um sistema projetado para moldar todo mundo da mesma maneira. Organizado, previsível, controlável. Agora imagine você entrando nesse sistema e quebrando todas as previsões. Pressionaram você, mas você não cedeu. Testaram você, mas não se rendeu. Isolaram você, mas não se encolheu. Você fez a única coisa que eles mais temiam. Permaneceu você mesmo. Já se perguntou por que continuaram te escolhendo como alvo? Por que todos os manipuladores da sua vida tentaram te consertar, te acalmar ou remodelar sua mentalidade? Porque conseguiam sentir aquele núcleo perigoso e incontrolável que se recusa a seguir o roteiro. A autenticidade é uma arma. A maioria das pessoas nunca a desenvolve. Você já nasceu com ela. Seus protetores viram o que seus inimigos temiam. Você não pode ser comprado, treinado para a obediência, absorvido pelos sistemas deles. Você não desmorona, menos evolui. O sistema teme pessoas como você porque você expõe tudo o que é falso sem nem tentar. Sua mera presença evidencia as fraquezas deles. Olham para você e enxergam a única coisa que não conseguem fabricar: uma pessoa verdadeira. E é por isso que você foi escolhido. 11. O verdadeiro poder que lhe concederam sem que você percebesse, eles pensaram que prevelou de recursos o destruiria. Não perceberam que a única coisa que você realmente precisava era de tempo. E você o teve. Vamos revelar a parte da história que quase ninguém entende. O verdadeiro dom que lhe foi oferecido não foi dinheiro, atenção, títulos, fama, aplausos ou mesmo segurança. Todas essas coisas podem desaparecer, ser roubadas, ser manipuladas. O que lhe foi dado foi tempo, e o tempo é a arma que todo inimigo subestima. Tempo para reconstruir quando seu mundo desmoronou. Tempo para se aprimorar enquanto presumiam que você era fraco. Tempo para estudar pessoas, padrões, sistemas. Tempo para curar as feridas que juraram que te destruiriam para sempre. Tempo para se tornar perigoso de maneiras que não exigem barulho, ameaças ou retaliação. O silêncio não é fraqueza, menos é treinamento. Imagine, enquanto riam de você, pensando que você tinha sido derrotado, o universo te colocou numa câmara silenciosa, uma oficina, onde nada podia te tocar tempo suficiente para você evoluir. Pensaram que estavam te atrasando. Na verdade, te deram espaço para respirar e superar toda a estratégia deles. E enquanto você tinha tempo, eles tinham corda menos corda para mentir, para tramar, para se expor, para cavar buracos fundos o bastante para caírem neles. Você não precisava puni-los, não precisava revidar, não precisava expô-los. Eles se expuseram sozinhos a cada movimento que fizeram, enquanto o universo os deixava pensar que estavam vencendo. O tempo aguça os verdadeiros e sufoca os falsos. Um dia, não hoje, não amanhã, mas no exato momento em que o universo decidir que a hora é perfeita, menos essa corda vai apertar, silenciosamente, sem esforço, com precisão. E, quando acontecer, a ruína não virá das suas mãos. Imagine um alçapão
que eles não conheciam sob os próprios pés. Imagine o chão se movendo enquanto você nem sequer se mexe. Imagine a justiça se desenrolando sem que você precise mover um músculo. Esse é o tipo de proteção que você sempre teve. Não é barulhenta, nem glamourosa, mas é cirúrgica, implacável, inevitável. Já se perguntou por que seus inimigos parecem exaustos? Por que agem com medo perto de você, sem motivo aparente? Por que não conseguem manter a mesma confiança de antes? Porque, lá no fundo, sentem a contagem regressiva, a maré virando, a mudança que não conseguem explicar. Escolhido, você não está sozinho. Nunca esteve. Você simplesmente recebeu tempo para se tornar a versão de si mesmo que não pode ser apagada, substituída ou controlada. E, agora que a transformação está quase completa, o universo está se preparando para mostrar a eles exatamente com quem estavam se metendo. 12. A revelação que eles jamais imaginaram. Passaram anos tentando te destruir, sem nunca perceber que estavam ajudando a construir. Exatamente a versão de você que sobreviveria a todos eles. Escolhido, é aqui que a história para de fingir. É aqui que tudo se encaixa com uma clareza tão nítida que parece uma lâmina cortando a espinha. Você chegou à parte da sua jornada em que o universo para de te proteger silenciosamente e começa a revelar exatamente por que você estava protegido em primeiro lugar. E acredite, a revelação não é nada suave nem poética. É devastadora menos, mas não para você. Para eles, seus inimigos, que passaram metade da vida subestimando você e a outra metade tentando desfazer o que o universo já havia aprovado. Eles não perceberam que cada insulto que dirigiam a você o tornava imune, cada traição o tornava mais inteligente, cada tentativa de isolá-lo tornava seu foco mais letal. Estavam moldando uma força que não conseguiam controlar, forjando algo que nunca deveriam ter tocado. A pressão ou esmaga ou coroa. Adivinhe de que lado você está agora. Você cruzou para o território raro, menos a zona onde as pessoas param de questionar sua sobrevivência e começam a questionar as próprias decisões. O momento em que tudo o que usaram para te enterrar se torna exatamente o material sobre o qual você está de pé. Imagine um campo de batalha depois que o caos termina. A fumaça se dissipa, o silêncio se espalha. Você caminha para frente com passos firmes. Não para se exibir, mas porque finalmente entende a verdade. Você nunca deveria ter sido a vítima. Deveria ter sido a conclusão. Achavam que você ia desistir, mas desistir nunca fez parte da sua natureza. Achavam que você ia desaparecer, mas desaparecer é impossível para quem foi feito para ser visto eventualmente. O universo não estava apenas te observando, estava te preparando, não para vingança, não para glória, mas para clareza, para o momento em que finalmente se enxergaria através de uma lente sem o filtro do trauma, da traição ou do modo de sobrevivência. Para o momento em que reconheceria a profundidade da sua resiliência, sem precisar do aplauso de ninguém. Você não foi escolhido porque era perfeito. Foi escolhido porque se recusou a morrer nos capítulos que escreveram para você. E agora chega o final, que jamais previram. Você avança ileso, enquanto eles repassam cada movimento que fizeram contra você, percebendo tarde demais que cada um deles ficou registrado no livrozal do universo. A proteção que o resguardava agora se reposiciona, não para defendê-lo, mas para entregar o equilíbrio final, sem explosões, sem confrontos dramáticos, apenas a verdade alcançando aqueles que fugiram dela. Este é o seu capítulo final, não o fim da sua história, mas o fim do seu silêncio, o fim da dúvida, o fim de deixar que pessoas pequenas o convençam de que seu destino era frágil. Você sobreviveu a tudo o que juraram que o mataria. Superou todas as gaiolas em que tentaram prendê-lo. E agora entra na próxima etapa da sua vida com o poder de alguém que sabe exatamente a que sobreviveu e exatamente
quem esteve ao seu lado o tempo todo. Se esse vídeo tocou o seu espírito, não foi coincidência, foi confirmação. Deus está te mostrando algo que a maioria nunca vai enxergar. E o próximo passo está no manual do escolhido. Lá dentro eu aprofundo tudo que esse vídeo não teve tempo de cobrir. O plano de Deus para a sua vida, os sinais do chamado e como andar na direção certa de uma vez por todas. Link fixado no primeiro comentário ou escaneie o QR Code fixado na tela. Esse é o momento. Não deixe essa semente cair à beira do caminho. Parabéns, escolhido! Você não foi protegido à toa. Foi protegido porque a sua história não está concluída a menos. Está apenas começando, sabendo exatamente quem é, o que o protegeu e por que ainda está de pé, enquanto outros caíram tentando te destruir. Este é o seu ponto de virada, escolhido menos a mudança que o universo vem preparando.